Primeiramente, quero te dizer que é uma felicidade para mim ter você aqui no nosso curso Universidade SAP PM. Esse curso ele foi todo desenhado para trazer até você aulas exclusivas de SAP, módulo PM e alguns módulos também, onde vão trazer algumas transações que são de outros módulos, mas trabalham no dia a dia do módulo PM. Esse curso foi feito para trazer para você algo que realmente possa ser utilizado no dia a dia, não apenas teoria. Não quero que você aprenda apenas sobre o sistema. Eu quero que você aprenda sobre o sistema e como utilizá-lo melhor em suas atividades do dia a dia relacionadas à gestão de manutenção. Estamos aqui no módulo 1 e vamos falar sobre gestão de ativos, a estrutura de ativos no módulo PM. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre objetivos, transações que serão abordadas nesse módulo e alguns conceitos importantes para que você tenha um bom aproveitamento nas aulas desse módulo, entendendo aquilo que está sendo passado para você. Como objetivo nesse módulo, a gente tem três: compreender como é o processo de estruturação de ativos no SAP módulo PM, conhecer as principais transações de estrutura de ativos do SAP e dominar a elaboração, modificação e gestão de estrutura de ativos. Muito importante isso, porque sem a estrutura de ativos bem estruturada no SAP, sem você compreender como é os processos aí de estruturação e gestão da mesma e as principais transações, você não consegue prosseguir com os outros trabalhos. Vou dar um exemplo aqui. Para você criar uma ordem de serviço, você precisa informar local de instalação e equipamento. Para fazer uma nota de manutenção, também você precisa desses dados cadastrados e configurados de maneira adequada para poder prosseguir com essas solicitações de maneira adequada. Planos de manutenção, você vai precisar de ter o local indicado onde esse plano irá fazer parte. Então, essa parte ela é crucial para que você dê prosseguimento nas outras partes. Transações que serão abordadas nesse módulo. Vamos trabalhar com um conjunto de transações. As transações IL, que são as transações referentes a locais de instalação. Transações IE, que são transações referentes a processos relacionados a equipamentos. Então, criação, modificação, visualização e pesquisa. Transações IB, relacionadas à lista técnicas de componentes. São muito importantes essas transações aqui para o dia a dia do planejador, aprovisionador ou qualquer um que tenha trabalhos relacionados a materiais. Com as listas técnicas, você vai ver que você terá acesso a todos os componentes utilizados em equipamentos ou locais de instalações específicos. E você vai aprender com essas transações a cadastrá-las de maneira correta no sistema para que você possa realizar consultas posteriores. Além disso, transações IH, que são transações de visualização dessa estrutura. Essas serão as transações abordadas aí nesse primeiro módulo. Antes de começar as aulas direto ao ponto, trabalhando direto no SAP, vamos conhecer três conceitos principais que você tem que entender para trabalhar com as transações desse módulo. O conceito número 1 é o conceito de local de instalação. Você vai ouvir muito isso dentro dos processos do SAP módulo PM. Qual que é o local de instalação? Qual que é o equipamento? Então, conhecer bem esses conceitos vão fazer que você tenha uma melhor compreensão daquilo que está sendo questionado, aquilo que você está realizando. Vamos lá.
Local de instalação. O que vem a ser um local de instalação? De maneira simples, o local de instalação ele é uma estrutura principal que vai levar o nome do tag. Então, quando a gente está abordando ali processos de PCM, a gente tem na árvore de componentes o tag específico. Imagine só que você tenha um motor elétrico que está montado em uma estrutura com tag XXY1, que é uma esteira transportadora. A esteira transportadora e o conjunto de equipamentos que a compõem é o local de instalação, é aquele tag específico, aquele local que foi registrado como principal, é o conjunto principal. Então, esse local de instalação ele vai ser composto por vários equipamentos que vão fazer funções específicas, mas ele é a estrutura. Levando aqui a nossa esteira. A esteira vai ter motores elétricos, vai ter a própria estrutura dela, vai ter alguns equipamentos de medição de velocidade e análise ali como sensores de alinhamento, entre outros. Porém, o conjunto que é composto por todos esses acessórios que falei vai ser o local de instalação, que é a esteira XXY1. Um exemplo aqui de um tag. O que difere um local de instalação de um equipamento? Um equipamento, de maneira simples, ele é um elemento da estrutura. Então ele vai compor aquela estrutura. Ele faz parte daquele conjunto. Só que tem uma particularidade. Ele realiza uma função específica dentro do conjunto. Vamos usar como exemplo aqui o sensor de alinhamento. Ele tem como finalidade verificar as condições de alinhamento daquela esteira. Imagine só, uma esteira transportadora feita de correia. Então, ela está lá trabalhando com os roletes ali, fazendo o movimento, mas ali o sensor ele vai verificar essas condições de alinhamento. Então, ele realiza uma função específica. Ele é um equipamento. O motor elétrico, transformando energia elétrica, convertendo ali em energia mecânica, movimento. Ele é um equipamento, ele realiza uma função específica. Porém, ele faz parte dessa estrutura geral composta por todos esses itens que é o local de instalação, que é a esteira XXY1. E agora, uma particularidade disso. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Motor elétrico, ele converte energia elétrica, que nem eu disse. Medidor de vazão aqui em bombas de polpa, monitora o parâmetro de vazão do sistema. Ele não vai ser um local de instalação, ele está montado ali naquele conjunto que compõe aquele local de instalação, porém ele realiza uma função específica. Então, quando você pensar em equipamento, ele vai realizar uma função específica dentro do conjunto, ok? E agora o que vem ser lista técnica. A lista técnica é um conjunto de componentes que compõem o equipamento ou local de instalação específico. Mas como assim o local de instalação ou equipamento? Imagine só que você tenha um motor elétrico, que nem utilizamos no exemplo anterior. O que compõe esse motor elétrico? Então a gente vai ter várias coisas. Então, carcaça, as tampas, ventoinha, vamos ter vedações desse motor, a bobina, vamos ter também rolamentos, parafusos. Então todos esses itens que vão compor esse equipamento, que é o motor elétrico, eles são os itens que vão estar presentes na lista técnica, que é a lista de componentes. Então, as partes que vão compor o conjunto da bobina, a ventoinha, os parafusos, a carcaça, os rolamentos, os retentores. Então, tudo isso vai compor a lista técnica. E qual que é a finalidade da lista técnica? A lista técnica ela tem como finalidade sinalizar todos aqueles componentes que compõem o equipamento específico. Como assim? Imagine só. Então você vai fazer manutenção nesse motor. Você não precisa de ter os itens. Essa não é a finalidade da lista técnica. A finalidade dela é te apresentar quais são os itens que compõem aquele motor. Então você vai ter, conforme lá um exemplo de um manual, uma listagem de tudo que você precisa em caso de manutenção daquele item. Então, de maneira simplificada, essa é a função principal da lista técnica. Um exemplo aqui, falei de rolamentos, lâmpadas, parafusos, buchas cônicas, retentores, entre outros. Mas em questão de lista técnica para local de instalação, que eu disse que é o conjunto principal, existem alguns itens que eles
não vão compor ali um equipamento específico. Vamos pensar aqui em uma estrutura principal que está cadastrada como local de instalação. Então, uma estrutura, você tem um galpão. O galpão ele é composto por quê? Então, aí você vai ter vigas, colunas, terças, e isso vai fazer parte do local de instalação galpão, que não é um equipamento, ele é uma estrutura. Então, nesse caso, entraria dessa maneira. Ok? Bom, pessoal, ficamos por aqui e aguardo você na nossa primeira aula prática, onde iremos aprender como criar um local de instalação. Ali eu vou dar várias dicas para você ter o máximo de aproveitamento quando for fazer uma atividade semelhante. Grande abraço e até mais.